Graça e paz, pessoal, estamos aqui mais em um vídeo do podcast, Nosso Ministério da Intercessão. Hoje o tema é o reflexo de um milagre e vamos trazer muitas chaves também do que a gente está vivendo e o que a gente vai viver no ano da bondade do Senhor. E eu gostaria de começar esse vídeo na série de hoje, lendo com vocês sobre o milagre da transformação que Jesus fez da água para o vinho, Um milagre que foi feito para um casamento, para uma família. E eu tenho certeza que você já viveu e já provou algum milagre do Senhor na sua vida pessoal, ministerial, familiar. E hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre milagre, sobre o reflexo de um milagre na vida de pessoas, na nossa vida, no nosso ministério, como os discípulos de Cristo. E o texto se encontra lá em João 2, do 1 ao 11. Se vocês quiserem me acompanhar, podem pegar sua Bíblia, só dá pausa aí e enfim, ler junto, Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." E respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." E por muitas vezes a gente vê esse texto, e acha que Jesus foi um pouco ignorante ou porque ele deu essa palavra. Mas a gente vai ruminar sobre esse texto juntos e eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. E sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que eles lhe mandar." E a fé dessa mulher é extraordinária, porque ela tinha recebido o não de Jesus, não vou fazer isso agora. Mas ela sabia quem ele era, ela sabia que ele era Jesus, ela sabia que ele era o Messias, ela sabia o propósito dele. Ela já tinha vivido muitas coisas com o Senhor. Ela recebeu o milagre de ser uma virgem e ter concebido um Salvador, Ela ter concebido Jesus. Ela viu o anjo, ela andou com perseguições de mortes, porque quando queriam pegar o bebê dela. E ela tinha uma grande promessa sobre a vida dela. E ela sabia com quem estava falando. Apesar de ter sido o primeiro milagre de Jesus em público, ela já tinha provado alguns milagres com o Senhor. Ela viu os 3 magos entregando vários presentes para eles quando ele nasceu. Ela viu promessas sendo cumpridas na vida de Jesus. Ela viu Jesus falando com as pessoas de alto cargo com toda a autoridade, mesmo com 12 anos. Ela viu milagres. Ela sabia com quem ela estava falando. E ela foi uma intercessora naquele momento, que ela falou assim: "Faça tudo o que eles ordenaram." Faça tudo o que ele ordenar. Então ela sabia com quem ela estava falando, ela sabia que poderia dar um comando. Nesse momento, Maria foi uma intercessora. Nesse momento, Maria se posicionou como uma intercessora daquela família, daquele casal que tinha acabado o vinho. E eu queria refletir hoje com vocês sobre isso. Seja um intercessor do seu trabalho, seja um intercessor da sua casa, seja um intercessor da sua vida. Seja um intercessor da sua igreja local, seja um intercessor do seu pastor, seja um intercessor do seu ministério da intercessão. A intercessão precisa de intercessão para ficarmos firmes, para continuarmos escutando Deus, para avançarmos. Estamos entrando no ano de 2024, vamos fazer um ano de ministério e muitas coisas o Senhor tem preparado para nós. Eu tenho uma frase que me acompanhou muito esse ano. Se você perceber aqui na minha casa, ela está em reforma. E eu sempre falava assim pro meu esposo. E quando a gente estava no processo de ter só o terreno, a gente só tinha um terreno, antes de casar a gente já tinha esse terreno, mas a gente não sabia quando ia construir. E Deus me colocou uma frase no meu coração, que eu falava pra ele em momentos difíceis, ou quando a gente pensava sobre o terreno, e eu falava assim: "Enquanto eu estiver construindo a reserva, Deus vai construir a minha casa." E o meu construindo a reserva, obviamente, era servindo, sendo uma discípula de Cristo saudável, contribuindo com a minha igreja local na minha célula, contribuindo com as ofertas, contribuindo com a oração. Deus me falou uma vez também na sala de intercessão que a reserva seria construída através das palavras. Então tudo que a gente declarar, a gente vai ver acontecendo. Então essa frase me carregou muito durante esse ano, que foi: "Enquanto eu estiver construindo a reserva, Deus irá construir a minha casa." E foi literalmente. Então eu já me mudei, eu sou muito ruim de data, mas eu vou chutar uns 2 ou 3 meses. E tem muitos processos ainda que eu estou vivendo, assim como a reserva, mas eu já estou celebrando a minha casa própria. Já conseguimos essa conquista para a honra e glória do Senhor. Então Deus me falou muito através dessa casa. Óbvio que teve dias que eu não me desanimei, não confiei tanto. Aí meu esposo vinha e tinha às vezes muito mais fé do que eu.
Mas quando eu entendi que realmente o Senhor me chamou para viver nessa terra, tudo começou a fluir. Quando eu entendi que o Senhor me chamou para viver essa estação, tudo começou a fluir. E uma coisa muito interessante, que eu até compartilhei num grupo do encorajamento lá da intercessão, no momento do encorajamento de meio-dia, foi que a gente plantou, né, os girassóis e tudo mais, e eu entreguei vários girassóis na igreja, mas eu queria ver o girassol nascendo, porque eu não tive a oportunidade de ver. Então eu refiz de novo sozinha no meu propósito, e eu queria muito ver o girassol. E a semente que eu plantei não nasceu girassol, nasceu uma outra planta. Eu até mandei no grupo que tem, né, da equipe Núcleo do Profético, que é eu, Carla e Érica. E até compartilhei, meninas, o meu girassol tá nascendo. Aí, Érica, eu acho que não é girassol não, tá meio roxo. É uma outra planta. E confesso que eu fiquei triste porque eu, mais uma vez, não tinha visto o girassol. Mas não deixei de regar aquela plantinha. Eu continuava colocando água, continuava olhando, mas confesso que lá no fundo eu fiquei triste. Eu, poxa, porque eu não ganhei o girassol se era semente de girassol? E quando eu passava e entrava na minha casa, eu via que tinha algo parecido com o girassol. Eu fiz, isso tá parecendo um girassol. Eu até compartilhei com meu esposo, ele falou, não é um girassol. E passou-se os tempos, quando ele chegou do trabalho, ele abuzinou, né, ele chegou de carro e disse, Renata, é um girassol, vem ver. E quando eu vi, era um girassol, tinha florido, era um girassol. E o que Deus me falou foi, eu vou te prosperar na terra que eu te dei. Então, o vaso ali era muito pequeno, era uma terra antiga, porque aquele potinho e aquela terra vinha da minha outra casa. E Deus fez eu contemplar um girassol de frente à minha casa sem eu ter plantado. Eu não sei como esse girassol foi para ali, não tem nenhum vizinho próximo que poderia plantar o girassol. Eu não coloquei semente. E ele cresceu, e não apenas um. Eu cheguei até a ofertar um girassol na vida de alguém. Ele tá crescendo ainda lá. E, sei lá, nasceu uns 4, 5. Não sei da onde e como veio esse girassol. A única coisa que eu posso dizer é que foi o agir invisível de Deus, me mostrando que Ele vai me fazer prosperar na terra que Ele me deu. Ele me prometeu essa casa, Ele me prometeu essa terra e Ele me fez prosperar aqui nesse lugar. E Ele mostrou com a natureza que estava comigo. E às vezes a gente fica, Renata, como eu escuto Deus? Como eu faço para escutar o Senhor? Eu poderia achar que era simplesmente um girassol. Eu e meu esposo poderiam achar que era um dia normal que um girassol apareceu. Mas eu discerni espiritualmente que era o Senhor querendo falar comigo através da natureza. Então Deus deseja falar com vocês de diversas formas. Desse jeito foi comigo. Ele pode ter um outro jeito de falar com Carla, Érica, Efraim, Dona Sema, Dona Rubenita, Dona Vânia. Eu não vou falar o nome de todo mundo para não esquecer alguém, mas citei nomes aqui. E o Senhor deseja falar com você de alguma forma, com Manuel, enfim, com Gabi, com Guilherme, com Roberto. Eu não vou falar o nome de todo mundo porque eu vou esquecer. Mas Deus tem diversas formas de falar, mas a gente precisa estar atento. Lembra do podcast O Agir Invisível de Deus? Precisamos estar atento ao agir invisível de Deus. Estamos entrando no ano da bondade. Você precisa entrar nessa atmosfera profética do que o Senhor tem para sua vida. A minha casa foi fruto de oração e fruto de uma palavra. Eu entendi que a gente estava no ano da provisão e que Deus ia prover algo fisicamente para mim, que eu ia poder tocar, e a gente tocou no ano da provisão. Além de celebrar, né, a construção da nossa igreja, da nossa reserva. Hoje eu vim do primeiro culto da reserva, quando eu tô gravando esse vídeo, e eu tô muito feliz. E eu tô feliz porque estou passando pelo processo junto com a minha igreja. Eu peguei uma palavra profética e segui no meu ano. O ano da provisão foi o ano que eu consegui uma casa, consegui outras bênçãos financeiras. Óbvio que tem muitas coisas, muitos milagres que eu tenho que viver ainda com Jesus, mas preciso celebrar os pequenos passos, os pequenos começos. Preciso ser fiel ao processo. E com certeza você tá alegre, feliz com a sua igreja local, com a reserva. O ano da bondade chegou, que possamos ir com tudo para esse ano 2024. Então, o que você deseja ver no ano da bondade? Que você possa desejar ver muitas coisas boas do Senhor, não apenas para a sua vida. Lembra da minha oração? Eu falei que enquanto eu estava construindo a reserva, enquanto eu estava servindo, o Senhor iria cuidar da minha casa. Então, quando você abrir mão para ir para uma escala um pouco mais cedo e sair, se movimentar literalmente, subindo a ladeira, de invadir mesmo situações para que seja um intercessor, um guerreiro como Maria. Maria poderia estar de boa naquele casamento, mas ela se posicionou. Não vou deixar uma família passar vergonha no dia que é para celebrar, no dia que é para festejar. Não pode faltar o vinho. O vinho era muito importante para aquela época e não foi qualquer vinho, foi o melhor vinho.
Então declare, profetize na vida das pessoas o melhor vinho, o melhor do Senhor, a bondade do Senhor sobre os seus vizinhos, a bondade do Senhor sobre o seu trabalho, a bondade sobre o Senhor sobre o seu filho. Renata, mas a situação tá escassa, eu não tô vendo um cenário bom, mas o Senhor é bom. E Maria sabia quem estava ali naquela festa, e ela sabia que ele não ia deixar aquilo passar, ela sabia o quanto ele ama a família, ela sabia o quanto ele desejava fazer aquele milagre, mas Maria, para ver o reflexo e o milagre, precisou se posicionar. E qual foi a posição de Maria? Faça tudo o que ele ordenar. Isso significa eu confio nele, a minha fé está nele, a minha confiança está completamente no Senhor. E possamos ser encorajados a escutar esse áudio e entender que a nossa fé precisa estar no Senhor e em todos os comandos. Então os serviçais fizeram todos os comandos de Jesus, por isso eles viram a água se transformar em vinho. Aos olhos humanos isso é impossível, mas nada para o Senhor é impossível. Aos olhos humanos esse ano a minha casa seria impossível ter, mas para os olhos do Senhor nada é impossível. Na verdade, tudo é possível para aquele que crê. Que você tenha fé, que você tenha gratidão, que você descanse. O meu tempo da minha casa foi hoje. Talvez você esteja escutando esse podcast. Poxa, Renata, eu desejo tanto ter uma casa própria. Talvez esse seja o milagre que você deseja. E eu declaro sobre a sua vida que você irá conseguir em nome de Jesus. Enquanto você estiver servindo a Jesus, você vai comer e beber o melhor dessa terra, porque você é filho amado do Senhor. Porque um pai não entrega qualquer coisa para um filho. Agora, obviamente que existem processos, e eu tô passando pelo meu também. Eu tô contando um testemunho de vitórias, já é sobre milagre o tema de hoje. Mas tem também testemunho de dificuldades, de momentos que eu não tô tão fortalecida na fé, mas eu preciso me reposicionar. Opa, o Senhor está fazendo algo. Enquanto eu tô ministrando para vocês, a minha boca, ela é a mais próxima do meu ouvido. Então, quando eu falo, eu recebo primeiro. E antes de gravar esse áudio, o Senhor já ruminou no meu coração que eu possa ter gratidão e fé, é o quadril que tem aqui do meu lado, e que eu possa ter gratidão ao Senhor por estar na minha casa, mesmo passando por um processo que ainda está em reforma, que ainda não está do 100% do jeito que eu queria, porque como uma dona de casa, todo mundo quer ter, algumas coisas específicas e tudo mais, mas são os processos. É o mesmo processo que a gente tá vivendo na Reserva Verdejante. A gente tava acostumado com o templo já arrumado, tudo ok. Mas quem chegou lá na CCMS, que era na primeiro culto, que foi na praia, não tinha parede. Era apenas adolescentes apaixonados por Jesus que tinham acabado de ser enviados e viram, o prédio Carvalho se adaptando. Depois a gente foi para uma outra instituição, depois a gente foi para o Janga e o Senhor foi nos levando. A gente precisa entender o ruar de Deus, o sopro do Senhor. E o sopro do Senhor para 2024 é o ano da bondade. Você está preparado para viver o ano da bondade? Quais são as promessas e sonhos que o Senhor tem para você? Não espere chegar o ano da bondade para provar do ano da bondade. Você passou pelo ano da provisão, foi maravilhoso, o Senhor proveu. Tenho certeza que vocês têm vários testemunhos sobre isso. Mas eu queria encorajar vocês a olhar para 2024 de uma forma profética. Somos os intercessores, somos as pessoas que estamos guerreando em lugares onde às vezes a gente abre brechas, outras vezes a gente intercede, e outras vezes eu tive uma intercessão uma vez que eu orei tanto pela pessoa que o meu corpo doeu. E foi uma guerra mesmo, mas eu me posicionei assim como Maria, porque eu sabia que quem estava ali naquele casamento não ia me deixar em mão. Eu sabia que estava ali orando não ia me deixar na mão, que ele desejava servir aquele casamento, aquela família. E que possamos ser como Maria, intercessoras e apaixonadas. E com certeza, aqueles noivos, que a gente relata na Bíblia, a gente vê isso, não foi qualquer vinho, foi o melhor vinho. Então a bondade do Senhor não é qualquer bondade, é a bondade do Pai Celestial. Aquele que deu seu único filho por amor a mim e a você. E vai ser o ano que a gente vai falar muito de Jesus. Vai ser o ano onde a gente vai espalhar o amor do Senhor por essa cidade. Vai ser o ano que a gente vai provar da bondade do Senhor na nossa casa. Muitas famílias serão restauradas. Muitos jovens serão resgatados. A cidade de Olinda não será a mesma. Para isso a gente precisa entender a bondade do Senhor. Para isso a gente precisa entrar nesse lugar e desejar viver do que o Senhor tem para nós.
Eu sou muito grata a Deus pela minha casa, por estar passando por esse processo de construção, assim como a gente está vendo na nossa reserva. E eu tenho certeza que é só o começo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. E muitos podem ainda estar se perguntando: Renata, mas é tão longe da minha casa reserva, como eu vou pegar o ônibus? Como eu vou ter o dinheiro do Uber para subir a ladeira? Ou o meu pai não deixa eu ir? Experimente a bondade do Senhor. Maria, ela não olhou essa escassez. Ela não olhou, não. Ela só tinha fé que aquele que ela acreditava, aquele que ela amava, aquele que era Jesus, ela sabia quem ele era. Ela já tinha visto os milagres, apesar que algumas pessoas não tinham visto ainda Jesus atuando no seu ministério, mas ela sabia o caráter bondoso dele. E ela sabia que aquela família não ia ficar desamparada. E o Senhor não vai te deixar desamparado. Então eu queria encorajar você a orar, intercessor, pela sua própria vida. Você vai estar na reserva, você vai viver o ano da bondade do Senhor conosco. Não olhe para o templo antigo, mas olhe pela bondade de Deus que está por vir. E é um ano profético, e pegue essa palavra. Vamos ver outras coisas, vamos ter outras chaves. Hoje uma intercessora na nossa sala de oração, o Senhor deu uma visão para ela, olhando para o templo que vai ficar lá embaixo. Lembra aquele templo principal que tem arquitetura e tudo mais? Deus deu a oportunidade dela não olhar para esse templo que a gente está construindo, mas o próximo que virá. E ela se emocionou bastante, eu tenho certeza que foi lindo. Deixa eu dizer uma boa notícia, ela viu uma casa de oração nessa visão. Você quer fazer parte dessa visão? Espero que esse vídeo possa ter abençoado muito a sua vida, e eu convidei alguns intercessores para encorajar ainda mais você a viver reflexos de milagres na sua vida, assim como eu tive o milagre da minha casa, assim como eu tive o milagre de ver um girassol sendo plantado na frente da minha casa, sem eu ter plantado, surgiu do nada, de repente, do agir invisível de Deus. Eu queria convidar alguns intercessores para compartilhar testemunhos de fé, de como eles se posicionam para viver o sobrenatural, como eles se posicionaram com enfermidade, com problemas na área financeira, na sua vida. Tem muitos testemunhos legais no podcast de hoje, que eles possam inspirar a sua vida a viver o melhor do Senhor, a viver o sobrenatural. Quem anda com Deus anda vivendo milagres, anda vendo o sobrenatural, anda vendo o céu na terra. Que você possa provar dos milagres de Deus, que você possa ser um intercessor igual Maria, que não olha a circunstância, que não olha os nãos, mas entende que o Senhor pode dar um comando e uma vida pode ser transformada. Uma palavra do Senhor muda toda uma situação. No momento que era um caos, que tinha falta, Maria se posicionou e ela entendeu que precisava confiar. Que esses testemunhos que vão passar aqui nesse vídeo, você possa confiar nas promessas e nos sonhos de Deus, seja para sua vida pessoal, profissional, familiar, ministerial. Se você tem um desejo de ser líder de célula e acha que não está tão firme, que não é tão capaz, que o Senhor possa te dar ousadia para pregar o evangelho. Hoje eu compartilhei esse vídeo aqui, mas nem todas as vezes eu tive a habilidade de falar, eu sempre me achei muito tímida. Mas eu tô sentindo de falar isso aqui, compartilhar com vocês. Eu escutei alguém falando que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas não é um tímido de uma pessoa calada, mas é um tímido da pessoa que se intimida a falar do evangelho. E Deus deu uma palavra muito forte pra gente, que o ano 2024 vai ser um ano que a gente vai espalhar o amor de Jesus por essa cidade. Então a gente precisa de intercessores apaixonados por vida e que espalhem o amor de Jesus. Mas para que a gente possa ver um milagre na vida de outras pessoas, a gente precisa ter provado desse milagre. Então que você possa provar o milagre do Senhor. E o maior milagre que o Senhor já pode ter feito na nossa vida foi aquela cruz, foi o amor dele transbordando naquela cruz. E se fosse só aquilo, já seria o suficiente. Mas como ele nos ama muito, ele quer que a gente viva uma vida de milagres com ele, uma vida de viver o sobrenatural do Senhor. Mas não seja egoísta, não queira o sobrenatural do Senhor só para sua vida, queira para outras pessoas. Que esses testemunhos que eu vou deixar aqui possa encorajar, animar a viver um ano de 2024 provando ainda mais da bondade do Senhor. Porque se você está aqui escutando esse áudio, você já provou da bondade do Senhor, mas é uma super bondade. Vem uma palavra profética muito específica para o ano que vem, e bondade ela tá atrelada a muitas coisas, e uma das coisas vai ser um ano de alegria, um ano de provar ainda mais
o que Deus tem para essa cidade, para sua igreja local, para você como discípulo de Cristo. Espero ter te abençoado e que você possa se enriquecer, se inspirar com os testemunhos dos nossos irmãos. Fiquem na paz e até a próxima. Oi, graça e paz. Estou aqui para contar um dos meus testemunhos, né? Um dos milagres que Jesus fez na minha vida. Aconteceu no dia 28 de agosto de 2010. Eu tinha 9 anos e eu fui numa festa do meu primo e lá tem um brinquedo que o nome dele é Louconauta. Eles são vários anéis, tem um assento no meio, você sentava nesse assento, segurava nos anéis, tinha uma tranca e esse brinquedo começava a girar. Só que quando foi na minha vez e começou a girar, eu desmaiei e a tranca destravou e minha cabeça começou a bater muito forte no chão, na parede, e foram várias vezes. E desesperado fui para o hospital, obviamente meus pais me levaram, eu estava desmaiado, acordei com muita dor na cabeça. E os médicos disseram que eu estava sofrendo de um traumatismo craniano de 15 centímetros e tive 3 coágulos ao redor da cabeça. E foi um momento muito complicado, no momento do hospital. Esse daqui fui eu, no hospital, cheio de sonda, muita dor, eu vomitei 7 vezes em um dia só, vomitava constantemente, não conseguia comer, não conseguia ficar de pé, ficava muito tonto, foi bem complicado mesmo. E teve 2 coisas assim bem importantes para que Deus ouvisse o clamor. Que primeiro foi minha mãe, ela orou dizendo para Deus, reconhecendo que o dono da vida é Ele. E foi bastante difícil para ela. E ela falou assim: Deus, se for da tua vontade, pode levar o meu filho. Então, essa foi a primeira oração. E toda a minha família começou a fazer um propósito de louvor e de oração. Nesse louvor era o hino da harpa, não sei se vocês conhecem, se chama Sossegai. E é o contexto de Jesus estar dormindo no barco enquanto há tempestade. Tem uma parte da música que é os discípulos cantando e outra parte é como se Jesus estivesse cantando. E eu vou cantar uma partezinha dela só para vocês terem noção. O mestre e o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem precisar submergir. E a parte que Jesus canta é o seguinte: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. A outra parte: pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Enquanto eu estava desesperado, pensando que ia morrer com 9 anos, sofrendo muito, minha família sofrendo muito também. Mas no meio desse propósito, Jesus ouviu o nosso clamor, sabe? E em 2 semanas, os 15 centímetros de rachadura do meu crânio foram fechados. Os 3 coágulos sumiram. Não foi preciso nenhuma cirurgia. Não foi preciso colocar nada na minha cabeça para ele sarar. Mas em 2 semanas, ele sarou sem nada, só oração, só propósito. Jesus ouviu o clamor e ele literalmente falou: sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. E eu me lembro que depois desse acontecido, a gente fez um culto de ação de graças, agradecendo a Deus por esse testemunho, por ele ter salvado minha vida. Eu me lembro que também teve depois de 2 anos, mais ou menos, depois de 1 ano, eu fui para São Paulo visitar meu irmão e um pastor de lá me reconheceu e disse: você sabe que Deus só não te levou porque ainda vai lhe usar bastante, né? Ele tem um propósito muito grande na sua vida. E atualmente eu vivo esses propósitos e eu vivo essas promessas. Jesus fez muitos milagres comigo e esse foi um desses que eu queria compartilhar com vocês. Estou aqui para falar um pouco do meu testemunho a respeito da oferta ao legado. Quando foi levantado esse ato de generosidade para que a igreja pudesse participar dessa oferta para a expansão do reino, para a construção do templo, e eu estava sentado lá na frente e ao meu lado tinha um irmão da intercessão também, que era Efraim. E quando foi passado lá todo o desempenho lá de como poderia ofertar e como seria, eu não tinha entendido, e foi quando ele falou para mim que seria R$500 para semear da data X até a data de novembro, 9 de novembro.
Eu peguei em fé. Eu não tinha como fazer essa oferta no momento, mas eu peguei aquele QR Code com ato de fé, porque é um desejo do meu coração poder semear na obra do Senhor. E pedir ao Senhor provisão, desejando todos os dias, mas eu via que mês após mês que passava, parecia que não iria de fato conseguir, né? E eu continuei orando um tempo que eu disse, meu Deus do céu, eu não vou conseguir essa oferta. E algo querendo me frustrar, mas eu me posicionando em fé, orando, mesmo assim não chegava. E eu fui para um discipulado, meu discipulador, eu conversando com ele, falei a respeito da oferta ao legado, do que eu queria, né, poder ofertar, mas no momento eu não estava conseguindo. E ele falou para mim uma coisa muito boa, que ele falou, acredita, vai dar tudo certo. E aí eu peguei aquela palavra, continuei semeando, falava com a minha esposa, meu Deus do céu, a gente não vai conseguir. Aí ela fez, mas vamos. Aí de uma hora para outra sempre a gente é tendenciado a pensar o contrário daquilo que a gente deu o passo de fé. Mas quando ela me dava uma palavra, eu me erguia novamente a minha cabeça e dizia, não, vai dar tudo certo, o Senhor vai prover. E daí levantou uma oração, né, para que todos os irmãos da intercessão pudessem orar em prol disso, para que as pessoas pudessem sim ser desprendidos do dinheiro e entender que não estamos dando para pessoas, mas sim para Jesus e para a construção do templo a qual Ele nos deu. E aí, a passado do tempo, parecia que nada ia dar certo, mas Deus Ele nos surpreende a cada dia, né? Chegou um culto aí, acho que foi em novembro mesmo, dia 9 de novembro, a pastora chamou as pessoas que tinham semeado e que viesse para frente para que ela orasse juntamente com a igreja. E o meu discipulador estava ao lado dele, nesse dia eu estava até servindo, e ele disse, vai lá para frente. E eu disse, eu vou para lá para frente fazer o quê? Ele, vai que eu estou chegando. Aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá na frente, que eu olhei para trás, ele estava lá atrás e eu olhei assim, Senhor, eu estou fazendo o que aqui na frente, Senhor? Eu nem ofertei ainda, mas simplesmente o meu levantar e o meu caminhar e chegar na frente, no meio daquelas pessoas que pude ofertar, foi um ato de fé. O Senhor falou comigo e fui para casa, falei isso para minha esposa, né, que ela desse dia estava servindo. E eu disse, poxa, eu fui lá para frente, aconteceu isso e isso. Ela, foi mesmo, foi. E ao passar dos dias, a minha mãe, ela ligou para mim e falou, meu filho, eu tenho um presente para dar para você. Aí eu disse, amém, mãe, tô indo aí. Aí fui, quando eu cheguei lá, ela me deu R$1.000, me deu para mim R$1.000, do nada assim. Jesus, ele faz assim, do nada. Sabe como Jesus trabalha dessa forma? Sempre é do nada que ele surge com as coisas para aqueles que desejam fazer algo na obra dele, sabe? E peguei aquele dinheiro, meu pensamento era simplesmente só isso, Senhor. O Senhor é tão lindo, tão maravilhoso. E sim, glória ao Senhor, porque a tua provisão chegou não só para mim, mas para o Senhor. E aí fui e ofertei os R$500 e fiquei muito feliz. Há uma alegria no meu coração poder compartilhar isso com vocês e dizer que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. E eu quero até deixar um encorajamento para aqueles que ainda não conseguiram. Nunca é tarde. Deus, ele vai prover. Deus provê todas as coisas. Precisamos andar reto, caminhando correto, pensando certo e declarando que vai acontecer. Amém? Olá, graça e paz a todos. Meu nome é Efraim. Queria falar para vocês um pouco do meu testemunho que eu e minha mãe passou, né, no meu nascimento. Bom, eu nasci dia 21 de janeiro, né, no ano 2000, e eu nasci com 4 meses e algumas semanas, próximo dos 5 meses. E foi um perrengue, podemos assim dizer, uma dificuldade muito grande, porque não era esperado, eu não era esperado, tocante ao nascimento prematuro, né? Então foi uma surpresa que colocou em risco não só a vida da minha mãe, mas também a minha. Diante de relatos, né, do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares, eu estava totalmente desacreditado dos médicos.
porque um dia eu ter nascido prematuro, eu nasci com muitos problemas, podemos assim dizer. Obviamente, por ser prematuro, meus pulmões estavam murchos, eu nasci laçado, com falta de oxigênio, minha língua nasceu presa no céu da boca. Eu nasci por trás do útero, podemos assim dizer. Não nasci onde os bebês normalmente nascem, né? Eu nasci por trás do útero. O médico, quando ele foi procurar, ele estava sentindo um batimento, mas no momento em que ele tentou procurar a criança, não estava lá. Eu não estava lá, né? E ficou aquela interrogação: onde está a criança? Onde está a criança? E a criança, ela estava por trás do útero, né? Então nasci sem nenhuma proteção, podemos assim dizer. Então foi ainda pior do que idealizavam. Por isso, a minha mãe, ela relata que escutou de muitos médicos ainda com dificuldade, sabe? Porque ela estava muito sedada, estava com muita medicação, mas ainda assim consegui escutar os médicos dizendo que eu não ia amanhecer um dia. E meu pai, ele teve uma escolha muito difícil de se fazer, né? O médico chegou para ele, perguntou se houvesse a oportunidade de salvar alguém, quem ele salvaria. E meu pai escolheu minha mãe. Bom, imagina essa decisão, né? Imagina a posição do homem, né? O meu pai tem que escolher uma das coisas preciosas para ele, sabe? Para vocês verem a dificuldade que foi realmente esse meu nascimento. E a questão do meu nome, né? Meu nome é Efraim, mas a princípio ele seria Ricardo Júnior, né? E já tinha sido acordado entre minha mãe e meu pai, mas minha mãe, no momento em que ela estava lá, depois do meu nascimento, ela recebe uma orientação de Deus, audível, diz ela, que era para colocar o nome de Efraim. E mesmo a minha mãe, ela sendo evangélica, cristã desde menina, desde sua juventude, ela não tinha conhecimento de quem era Efraim na Bíblia. Então ela ligou para o meu avô, ela pediu para ligar para o meu avô e perguntar quem seria Efraim e o que significaria Efraim. O avô, né, eu chamo ele carinhosamente de papai, ele falou que Efraim era um dos filhos de José e que significava bons frutos, né? E que sim, era para colocar o nome de Efraim. Realmente fazia todo sentido para ele. E enfim, depois Deus teve que se revelar ao meu pai no quarto, pedindo para abrir Gênesis, naquela história onde Jacó abençoará Efraim ao invés de Manassés, mesmo sendo Manassés o primogênito. E depois que meu pai, né, ele leu essa história, ele ligou para minha mãe, prantos, e disse que iria colocar o nome de Efraim, porque Deus tinha revelado a ele. Então é mais ou menos isso a minha história, né, minha trajetória. Não nasci com nenhuma sequela, consegui me desenvolver bem na incubadora lá. E aqui estou, a honra e glória de Deus. Eu vejo muito como um testemunho para levar para as pessoas de que Deus é um Deus de milagre. E através dos seus milagres, seja eles naturais ou seja eles muito espirituais, Deus ele consegue transmitir a sua bondade através do seu agir, através do seu cuidado, através de coisas tão grandes, mas também de coisas tão pequenas. Sejam elas um testemunho tão difícil e tão árduo de observarem com olhos naturais. Os médicos, eles desenganaram-me, mas ainda assim, para Deus isso é fácil de ser resolvido, sabe? E hoje, graças a esse testemunho, muitas pessoas elas conseguem vislumbrar que Deus é um Deus do impossível, mas também Deus é um Deus de testemunhos assim, que para o nosso olho ou para o nosso olhar, para nossa visão é simples, mas também Deus é um Deus também de testemunhos naturais, de ser pequeno a nossa visão, mas ainda assim um testemunho que traz honra e glória para Ele. Então que venhamos desfrutar dos mínimos e dos grandes detalhes, essa bondade que Deus está disposto a nos oferecer. Lembrem, Deus é um Deus de bondade e eu pude desfrutar. Por mais que eu não me lembre, obviamente eu era
era uma criança, um bebezinho ainda. Mas esse testemunho ainda assim está na mente, na memória de muitas pessoas. Esse testemunho, os médicos, os enfermeiros ainda conhecem e sabem que não é uma coisa simples, não é uma coisa natural aos olhos humanos, mas sim, realmente, teve um Deus que agiu e aqui estou para contar essa história para vocês. Paz, pessoal, bom dia. O maior milagre que Jesus tem para a minha vida, eu acredito que seja a palavra dele, que sempre me traz à memória as vitórias do passado e principalmente me aponta para as grandes vitórias que ele tem preparado para o meu futuro. Então, sou muito grato a Deus. Acho que o maior milagre é sempre que eu preciso dele, ele envia uma palavra revelada para o meu coração. Espero que também cheguem para vocês palavras do Senhor reveladas, em nome de Jesus.